Boa tarde a todos. Nós vamos tratar hoje de um tema que é a rubéola congênita, ou síndrome de rubéola congênita, mesmo admitindo que a doença rubéola não está mais presente no país desde 2009 e 2010. Não sei se vocês todos se recordam que em 2008, depois de várias epidemias sucessivas a cada 6, 7, 8 anos, o Brasil tinha epidemia de rubéola, epidemias grandes, algumas com intervalos maiores, mas algumas epidemias foram muito grandes, até que se tomasse a atitude de fazer uma vacinação bem complexa, bem ampla, que foi em 2008 o Brasil aplicar a vacina dupla de sarampo e rubéola em praticamente toda a população, foi quase 95% da população adulta entre 20 e 40 anos, homens e mulheres. Então, em 2009, 2010, o Brasil foi considerado livre da circulação do vírus da rubéola. Isso é muito interessante, dá uma boa segurança, mas não total, porque se vocês também se lembram, nós, no ano 2000, ficamos livres do sarampo. Ele apareceu de volta como casos importados e até hoje aparece, de vez em quando, um caso de sarampo ou outro. E alguns, em algumas situações, ele espalha, como espalhou em 2013 no Ceará. A rubéola costuma gostar muito da amizade do vírus do sarampo, tanto que às vezes ela vem meio disfarçada e aparece simulando várias outras doenças que a gente chama doenças exantemáticas. Sarampo, rubéola, escarlatina, exantema súbito. Hoje as doenças causadas pelos mosquitos, dengue, chikungunya, zika, todos eles causam também um exantema, então podem ter uma confusão ou um diagnóstico diferencial importante com essas doenças, incluindo a rubéola. Qual seria a importância da rubéola? Rubéola tem importância quando na gestante. Fora da gestante, nós vamos ver que ela não tem muita importância, ela não apresenta a gravidade como outras doenças apresentam, como sarampo, escarlatina, etc. A rubéola não, rubéola no adulto, rubéola em criança, que não seja na gestante, ela não é importante. A rubéola é uma doença viral transmitida também por um vírus RNA do gênero rubivírus e cujo reservatório é simplesmente o homem, somente o homem. Quer dizer, só a transmissão de rubéola de homem a homem. E pelas secreções nasofaríngeas ou secreções respiratórias, como é comum a várias dessas doenças. Tem uma incubação um pouco maior do que o sarampo. A incubação da rubéola gira em torno de 17 dias, variando um pouco, de 12 até 20 e poucos, 23 dias. É transmissível entre 5 dias antes até 5 a 7 dias depois que aparece o exantema. Então vejam bem, alguém que aparece com exantema, aquela pintura da pele pelo corpo, rosto, tronco, etc. Alguém sugere que seja uma doença dessa qualquer, transmissível, a pessoa já está transmitindo até 5 a 7 dias antes de aparecer esse exantema. Daí a enorme dificuldade de você fazer esse controle só rastreando a própria doença. Não tem um controle adequado. As complicações da rubéola, essas é que têm importância, que a gente deve tocar com mais apuro, com mais profundidade, porque é aqui que reside a importância da rubéola. É a síndrome da rubéola congênita, que pode levar numa gestante, quanto mais precoce a contaminação dela de rubéola, pode levar à prematuridade do feto, baixo peso. Ele pode apresentar os sinais clássicos de infecção aguda do recém-nascido, que são infecções de aparência difusa, não há uma infecção pontual, não há uma infecção bem delimitada. Um recém-nascido, em geral, quando tem um sinal de infecção, é uma infecção muito difusa. Então, vão dar a necessidade da gente fazer um diagnóstico que hoje tem uma sigla interessante que se chama TORT ou STORT, porque aí tem uma sífilis também no meio, que hoje passa a ter importância muito grande também.
Então, a criança pode ter, mais tarde, fenômenos oculares, ou logo que nasce, mostrar alguns fenômenos oculares que nós vamos ver, defeitos cardíacos, surdez adiante, microcefalia e déficit mental. Vocês podem reparar que a microcefalia não é de propósito, não. Independente da Zika, que hoje está apavorando todo mundo, algumas doenças, algumas infecções dessas chamadas congênitas, como rubéola, toxoplasmose, citomegalia, várias dessas doenças também levam à microcefalia. Microcefalia é gerada por um dano cerebral que pode ser pontual ou difuso, mas que diminui as circunvoluções cerebrais, diminui o tecido cerebral por agressão a eles e que podem dar uma diminuição da cabeça como consequência dessa agressão cerebral. Então, várias doenças podem fazer, Zika é mais uma, mas já existem outras bem conhecidas da gente, como a rubéola, a citomegalia, sífilis, toxoplasmose e tudo. Bom, o diagnóstico da rubéola diz-se que é clínico, laboratorial e epidemiológico. Nós vamos ver mais adiante que o laboratório clínico é muito temerário. Não deve ser feito. Hoje, tendo laboratório, deve ser feito obrigatoriamente o diagnóstico de laboratório, diagnóstico sorológico, pelo menos, e evidenciando o vírus, que é possível acontecer. Bom, esse diagnóstico diferencial, como eu disse a vocês, um neném que nasce prematuro, que nasce com sinais de possível infecção ou com sinais claros de infecção, ele vai entrar basicamente nesse sistema TORT ou STORT, como se fala, que significa sífilis, toxoplasmose, outras doenças, rubéola, citomegalia e herpes. Claro que hoje podem ter outras também, hepatite B, HIV, várias doenças dessas entram nesse esquema de diagnóstico diferencial de um recém-nascido com sinais de infecção. O Ministério da Saúde, no seu Manual de Vigilância Epidemiológica, diz que suspeito de rubéola é febre, exantema maculopapular, que é aquele exantema que dá as manchas e uma discreta elevação na pele, que é a mácula e a pápula, linfadenopatia retroauricular, occipital e cervical. Aqui nós mostramos um adulto com a linfadenopatia discreta, moderada na região retroauricular, mandibular, etc. E uma criança pintada, agora, se vocês repararem bem, é uma carinha bem sapeca, bem inocente de uma criança que está pintada e que parece que não está sofrendo tanto quanto alguém que tivesse sarampo, um exantema súbito, outras doenças dessa que fazem um sofrimento muito maior. Aqui a pintura de pele que é absolutamente irregular e se modifica com muita frequência e modifica de caso a caso. Então, olhar só alguém com exantema e com febre, honestamente, não dá para fechar um diagnóstico, porque se você fala em rubéola, eu posso falar em zika, o outro pode falar em chikungunya, o outro adiante pode achar que pode ser a escarlatina, que confunde, mas nem tanto. Enfim, é muito confuso e muito arriscado fazer um diagnóstico somente clínico de rubéola, porque a gente pode ter uma surpresa ultra desagradável na grávida quando ela apresenta, então, os sinais da agressão do vírus da rubéola, que é onde o vírus é agressivo, é na gravidez. Então, um caso é confirmado quando ele é suspeito e depois tem o IgM positivo, ou seja, ele tem a sorologia positiva para a rubéola. O IgM significa uma infecção atual, uma infecção aguda, não o IgG. O IgG é que dá sinal de uma infecção antiga. O vínculo epidemiológico significa alguém que teve um contato com um caso que foi confirmado por laboratório e tem os sintomas de 12 a 23 dias da exposição. Então é um sinal, um vínculo epidemiológico ajuda, mas não fecha 100% também o diagnóstico. E o clínico, que é o que menos se quer, é o diagnóstico mais temerário que existe, que a gente não deve se fiar nele, que é a suspeita sem sorologia e sem investigação. Veja bem, se eu não vou investigar um caso, não posso por algum motivo investigar, não tenho como fazer sorologia, só de olhar para alguém que tem febre e tem esses sinais aqui,
é muito arriscado fechar um diagnóstico de rubéola, especialmente se for uma menina ou uma mulher adulta que possa ainda vir a engravidar. Bom, quando a gente fala síndrome da rubéola congênita, a gente está falando da complicação da infecção pelo vírus da rubéola já durante a gestação e as consequências que isso vem a trazer. A complicação é mais importante quanto mais cedo, mais precoce na gestação for essa infecção, podendo comprometer desde o desenvolvimento do feto, causando aborto, causando natimorto, a morte fetal, anomalias congênitas, se a criança consegue sobreviver. As manifestações podem ser transitórias, quando aquele neném nasce com sinais chamados sinais da infecção congênita, púrpura, anemia, trombocitopenia, hepatosplenomegalia, icterícia, etc. Mas pode acontecer já desde aí a meningoencefalite e ser visto a chamada osteopatia radiolucente, que é uma agressão aos ossos, que pode ser vista numa simples radiografia dos ossos longos. As complicações podem ser permanentes. Aí a gente pode admitir mais adiante uma criança que pode ter nascido aparentemente normal, ou somente com baixo peso, ou somente com prematuridade, e que mais adiante pode apresentar deficiência auditiva, que é a mais frequente das manifestações tardias da rubéola congênita. Mas pode ter desde que nasce também ou mais adiante ser visto catarata congênita, glaucoma, retinopatia pigmentar, microoftalmia e outros defeitos oculares. São muito comuns também os defeitos oculares da rubéola. Então vejam bem, se eu tenho uma doença que pode, ao nascer, já apresentar a criança que vai ter defeito auditivo grave e defeito ocular grave, o que mais eu posso esperar de muito ruim para a pessoa que vai ter uma vida inteira pela frente, sem enxergar bem, sem ouvir bem ou nada? Então, a importância da rubéola está aqui. Claro, se eu estou falando também de microcefalia e lesões cerebrais difusas, é uma criança que vai ter um desenvolvimento cerebral, mental, cognitivo, todo ele comprometido com isso. Então, é realmente uma doença extremamente grave quando ocorre na grávida que não tenha sido protegida anteriormente por vacina. Esses retardos do desenvolvimento que podem apresentar na criança, que nós vamos ver mais tarde, detalhar um pouco cada um deles. E por que isso? Porque é isso que resta para a gente, que já tem mais de 10 anos, ou quase 10 anos, que não tem rubéola circulando no país, mas essas manifestações a gente encontra e pode encontrar ainda em criança pequena, seja ele de rubéola ou de qualquer outra doença que pode levar às manifestações. A gente tem que ter uma ação e ação precoce. Nós vamos chegar lá daqui a pouco. Eu só queria aproveitar para chamar a atenção aqui desse fato. As formas inaparentes da rubéola podem ocorrer de 25% a 50% dos casos. Eu quero grifar isso de maneira escandalosa. Eu posso ter rubéola, inclusive na gravidez, sem ter o menor sintoma, em 25% e até 50% dos casos. O que significa isso? A pessoa pode não sentir absolutamente nada e está tendo rubéola. Isso se reveste de mais uma importância. Eu posso confiar nessa doença. E se eu fizer o diagnóstico de rubéola na gravidez, o que vai adiantar? Honestamente, nada. A menos que a pessoa faça algo que não é legal, que é considerado ilegal, que é um aborto, por conta de rubéola. Ela não é aceita. Os abortos no país, até onde me consta, são permitidos na violência contra a mulher, quando é um estupro, e quando existe comprovadamente uma causa muito provável de levar essa mulher ao óbito por conta dessa gravidez. São as duas situações que me constem que permitem o aborto na legislação brasileira. Então, se a pessoa durante a gravidez descobre que tem rubéola,
É muito diferente quando ela descobre que tem outras doenças que são tratáveis, como toxoplasmose, mesmo a sífilis, HIV e etc., que podem receber e recebem um tratamento. A rubéola não tem tratamento. Então, o único tratamento para a rubéola, a única abordagem razoável que toda mulher, toda pessoa tem para a rubéola, a população de maneira geral, é fazer a vacina. Não existe outra melhor. Bom, prematuridade e as infecções congênitas, no caso, vão receber então esse diagnóstico diferencial, que é TORT ou STORT ou TORTS, qualquer que seja a maneira de escrever essa sigla, que quer dizer toxoplasmose, outras doenças, a rubéola, citomegalia, herpes e o sífilis, que hoje a gente sabe tem mais, hepatite B, HIV, etc. A imunidade da rubéola se dá como boa parte das doenças causam imunidade. No primeiro trimestre da gravidez, a mãe vai fazer, e a criança também, IgM e IgG. A criança pode nascer com um IgG materno elevado, e que depois ela cai. E a criança com a rubéola congênita vai fazer IgM e depois subir IgG e ele permanece. Esse IgM cai em pouco tempo, mas o IgG permanece. Então a criança pode ter desde o início o IgM dela elevado, mostrando que ela tem uma infecção aguda naquele momento. Porque o neném começa a formar o IgM ainda em útero e logo depois ele mostra que o IgG está elevado e continua se elevando. Então essas duas sorologias pareadas que se fazem logo que o neném nasce e às vezes com um mês depois ou pouco tempo depois, ela vai mostrar uma subida importante de IgM, mostrando que ali nós estamos diante de uma infecção em atividade, ou infecção aguda. Bom, um trabalho aqui do Sr. Granzotti, que mostrou no Jornal de Pediatria, já há muito tempo, vocês notam que é 1996, ele fez uma avaliação quando a gente ainda tinha rubéola em quantidade, que não tinha ainda a vacinação tão grande, mas mostrou defeitos auditivos, deu quase que 83% deles. Defeitos oculares, variando entre catarata, microoftalmia, retinopatia, atrofia de íris e outros, são vários defeitos que podem ocorrer nos olhos. 55%, de 11% a 55%. E cardiopatias variáveis também, com a PCA, que é a persistência do canal arterial, CIV, que é a comunicação interventricular, CIA, que é comunicação interventricular e comunicação interatrial. Então tem PCA, CIV e CIA, que são os mais comuns, com estenose pulmonar também de vez em quando. São defeitos que muitas vezes podem ser acompanhados, mas em outras podem dar uma necessidade de fazer cirurgia cardíaca no neném. Microcefalia em 20%, aporencefalia em 10%, então nós podemos ter alguns defeitos um pouco diferentes da toxoplasmose, diferentes da sífilis, diferentes da citomegalia, mas que podem levar também à agressão encefálica suficiente para determinar a microcefalia. Com relação à deficiência auditiva, que é a mais importante, se nós não temos hoje a rubéola em atividade no país, mas nós temos alguns problemas, ou eventualmente a gente pode chamar a atenção, a gente precisa chamar a atenção para esse fato. O neném pequenininho já com seu aparelho auditivo, se ele nasceu com a dificuldade auditiva e mostrou naquele exame da rotina, do exame que chamam da orelhinha, o exame do olhinho da criança, que na verdade é um exame auditivo e um exame visual da criança, hoje nessa rotina você pode determinar com mais precisão. O neném tem uma dificuldade, possivelmente vai ter a dificuldade. Se você fecha isso com um diagnóstico ou uma suposição forte de uma dessas doenças congênitas,
Você vai oferecer à criança o que é lógico, que ela possa ouvir o melhor que seja possível para que ela tenha um aprendizado. Possibilite a ela a chance dela ouvir um tanto o que ela puder ouvir para que tenha um aprendizado, que tenha pelo menos desenvolvimento cognitivo. Isso é extremamente importante. Quanto mais precoce for feito isso, mais importante é para a criança. Para que ela não chegue numa situação como essa de precocemente estar apresentando sinal de surdez. Os defeitos oculares, que são a corioretinite, como essa, chamada corioretinite em sal e pimenta, por conta mais da coloração, que é uma coloração parda, como se fosse com pontilhados de sal. É uma corioretinite típica da rubéola, diferente da toxoplasmose, diferente de outras corioretinites. A catarata congênita, isso merece uma cirurgia imediata no primeiro, segundo mês de vida. Essa criança deve ser operada para ela enxergar. Ela não precisa chegar à idade maior e ter uma dificuldade visual importante, com pouca chance de um aprendizado de leitura, de um aprendizado de qualquer natureza, para ela poder viver bem a infância dela e não chegar à idade maior com a deficiência visual importante. Ela pode ajudar, ela pode melhorar, operando a catarata, operando às vezes o glaucoma congênito, precocemente, para poder ter uma chance de uma visão mais adequada ou mais próxima do normal que seja possível. Aqui mais uma visão da catarata e às vezes a consequência de uma visão deficiente, que também pode ter, além da cirurgia, pode ter correção de lente, correção de óculos, para que a criança pode ter a maior chance que puder de ter um desenvolvimento melhor de leitura, desenvolvimento de aprendizado de qualquer forma. E qualidade de vida, lembrando que alguém que tenha dificuldade, deficiência visual ou deficiência auditiva, vai ter uma dificuldade de vida, não é só de aprendizado, é dificuldade de tudo na vida. Eu aproveito aqui essa conversa nossa para fazer uma justíssima homenagem a Dorina Gouveia Noil, que ficou cega aos 17 anos, ela é de São Paulo, e ela, a partir daí, criou uma instituição e inspirou outras instituições, inspirando leis em prol dos deficientes visuais. Ela trabalhou com esses deficientes e hoje existe o Instituto Dorina Noil em São Paulo, que dá um apoio integral ao deficiente visual, desde que ele seja quase deficiente total até que ele seja deficiente, para que ele tenha acesso ao braille para aprender a leitura, tenha acesso à leitura facilitada se ele não é completamente cego, ter acesso social, acesso emocional e apoio emocional para alguém que tem a visão perdida desde o começo da vida ou em qualquer momento da vida. Ela fez bastante bem a diferença entre alguém que, por algum motivo, perdeu a visão aos 17 anos, mas ela enxergava antes. Então, ela coloca isso de uma maneira extremamente interessante, brilhante mesmo. É diferente alguém que nunca enxergou nada, é claro, e alguém que enxergava e tem uma noção do mundo, tem uma noção de cor, tem uma noção de objetos. E ela sabe fazer essa distinção muito bem. Ela sabia, ela já morreu. Mas então vale aqui a justíssima homenagem a Dorina Noil, que tem em São Paulo um instituto. É importante vocês saberem disso, porque alguém pode ter uma dificuldade, mas sabendo que no nosso país encontra um recurso e um recurso acessível a todo mundo. Bom, dessas doenças, persistência do canal arterial, é a comunicação entre a aorta e a artéria pulmonar, em que o coração fetal, que leva o coração do feto, que é responsável por levar sangue rico em oxigênio da artéria pulmonar para a aorta, depois que ocorre o nascimento, essa comunicação se fecha. Quando o neném começa a respirar e tem a própria circulação dele, passa a ser desnecessária essa circulação.
Se existe a persistência dessa circulação, vai acontecer um excessivo fluxo de sangue para o pulmão, aumentando a sobrecarga de sangue nesse coração. Nesse caso, o diagnóstico pode ser sugerido clinicamente. O PCA tem uma ausculta bem característica, se chama sopro imaquinário. Quando a gente ouve alguma criança com sugestão do PCA, a gente ouve um sopro imaquinário que é bem característico desse tipo de defeito. Isso pode demandar uma cirurgia, muitas vezes pode ser necessário, ou se o defeito é muito pequeno, não causa problema, ele pode ser acompanhado e não ser necessário a cirurgia. Na verdade, a gente não tem como definir isso simplesmente agora. Isso tem que ser definido com acompanhamento com o cardiologista. Outro defeito, que é a comunicação interatrial. Na verdade, entre os átrios pode ocorrer essa comunicação. É o menos grave deles três que pode acontecer e a pessoa ter esse sopro audível, é o da comunicação que é feita entre os átrios, e se o defeito não é tão grande, não há uma passagem muito grande de sangue, é possível não ocorrer um hiperfluxo muito sério e não precisar de cirurgia. A outra que é o CIV, que em geral necessita de uma cirurgia quando se tem a comunicação interventricular, porque passa com o crescimento, começa a aumentar o volume de sangue que passa do ventrículo direito para o ventrículo esquerdo, então torna esse coração um pouco ineficiente. O lado esquerdo, que está recebendo sangue oxigenado, e se ele passa um grande volume para o sangue venoso novamente pelo ventrículo esquerdo, é como se estivesse tendo uma ineficiência nessa oxigenação. O sangue que vai subir para a aorta vai ser um sangue com menos oxigenação, vai ser um sangue não misturado, mas é um sangue com menor eficiência de oxigenação, porque boa parte dele passou para o ventrículo direito. Então isso aqui requer a cirurgia com muito mais frequência, porque começa a ocorrer um hiperfluxo que às vezes se torna sério e a criança deve ser operada antes que esse hiperfluxo faça um prejuízo importante, não só em coração, mas também nos pulmões, o que pode ocorrer em alguns anos. Naturalmente que todos os três defeitos devem ser acompanhados desde que seja suspeitado pelo cardiologista e procurando o acesso a uma cirurgia onde puder ser feita para ela que ela seja feita logo que tiver indicação. O retardo mental, eu fiz um pouco de divagação aqui a respeito dele, porque hoje o país inteiro vive sobressaltado com Zika e microcefalia por Zika. A impressão para muita gente que não entende de microcefalia ou nunca tinha ouvido falar nesses termos, nesse palavrão que é microcefalia, que é a diminuição do perímetro do crânio por conta de redução do conteúdo lá dentro. Se o conteúdo é pequeno, se o encéfalo é pequeno, a calota craniana vai ficar pequena. Então esses 32, 33 centímetros que fizeram agora com Zika, colocando diagnóstico imediato de Zika em quem tem perímetro cefálico pequeno, a gente tem que ter um pouquinho de atenção também, porque outras doenças podem levar à microcefalia. E há muito tempo antes de conhecimento de Zika já existia toxoplasmose, conhecimento de rubéola, citomegalia, herpes e outras doenças que podem levar também à microcefalia. Então vamos devagar um pouquinho. Antigamente a microcefalia levava evidentemente a uma deficiência mental que era considerado concepção demoníaca, eram fenômenos sobrenaturais que estariam chegando em alguém, quando não se tinha conhecimento nenhum que essas doenças podiam causar. Na Idade Média, é uma forma de pagar pelos seus pecados, como se fosse tudo um pecado que tinha que ser redimido. Na Idade Moderna, já começaram a aparecer os primeiros estudos relacionados ao enfoque patológico, ou seja, uma doença que está causando aquilo. Ainda não era tempo de existência de vírus, conhecimento de vírus, nem das
protozoários nem bactérias que pudessem causar doenças desse tipo. Mas estava se relacionando já a algum tipo de doença, algum tipo de patologia. Mas apareceram também teorias racistas, experimentos genéticos e outras coisas que não cabe aqui comentar, foram horrorosos a respeito disso, da microcefalia, da deficiência mental ou do débil mental, como se dizia. No primeiro livro sobre deficiência mental e uma classificação, foi feita uma tentativa científica do estudo ainda em 1877. Na Idade Contemporânea, os franceses Dominique Esquirol e Pinel fizeram um conceito, olha bem, de idiotia. Hoje a gente diz que esse termo nem é politicamente correto. Esse termo não é correto porque, na verdade, trata-se de uma doença e idiotia é um pejorativo que não deve ser utilizado para isso de forma nenhuma. Lá no século XX, 1905, dois outros pesquisadores passaram a discutir o retardo mental como algo que necessita de uma atenção profissional e social. Aqui começou a ter um pouco de senso melhorado. As pessoas excepcionais não devem mais ser segregadas, devendo ser consideradas suas limitações, procurando adaptá-las à sociedade e garantindo o direito de ser diferente. É o mais adequado que a gente consegue, é esse que já começou no começo do século XX a ser colocado e discutido. Ou seja, nós levamos muitos e muitos e muitos anos colocando de lado uma pessoa qualquer que fosse diferente da gente, como a gente vê ainda, infelizmente, em várias outras situações do mundo e da vida atualmente. Esses danos neurológicos, que podem ser de doença, que podem ser de acidentes, que podem ser de outras tantas causas, infecções como meningite, por exemplo, encefalite, etc., pode levar a um dano neurológico importante. Nós temos que lembrar que a fisioterapia é um auxílio espetacular. Pode melhorar ganhos motores, neurosensociais, e vejam bem um termo que a gente quase não utiliza e quase não vê comentando e que tem uma brutal importância. Ter ou não ter autonomia. O que significa alguém que fica deitado na cama e não consegue pegar um copo ou um prato para comer? O que significa essa pessoa levantar, sentar na cama e poder comer sozinho? O que significa alguém que não consegue se vestir nem tomar banho, que de repente passa a se vestir e tomar banho e até caminhar um pouquinho? É completamente diferente de alguém que vai viver dependente total ou dependente parcial ou pouco dependente de alguém, melhorando então sua qualidade de vida. A gente tem que lembrar um pouquinho melhor disso e a gente lembra um pouco melhor quando sofre na própria pele algo parecido com isso aqui. A rubéola foi eliminada, como eu disse a vocês, na vacinação de 2008. Aqui nós temos uma avaliação desde 1982 até 2009. 2008 foi feita a vacina, vocês veem que 2009 já tem aqui um clarinho. De lá para cá, o país já recebeu esse diploma da Organização Mundial de Saúde de país livre da rubéola. Acho que acabou, né? Era o que eu tinha a dizer a vocês, ficando à disposição. Esse assunto, como eu disse no começo e eu repito, ele está fora do tempo hoje, em termos da síndrome de rubéola congênita, da evidência clínica atual de rubéola, que a gente não tem. No entanto, não é difícil lembrar que nós tivemos também há um tempo a eliminação do sarampo, e ele voltou teimosamente. A eliminação do coqueluche, ela voltou também fazendo um estrago. E a eliminação de cachumba, que agora está aí no mercado, novamente mostrando a cara e mostrando as suas infecções. Praticamente todas essas doenças agora com um predomínio em adulto, até para rever aquela frase da qual eu não gosto, que tem uma brutal implicância de dizer que essas doenças são doenças próprias da infância. Não são. A realidade está nos mostrando que rubéola não é própria da infância, porque a síndrome de rubéola congênita se dá numa mulher grávida.
e outras doenças que hoje estão se mostrando mais em adultos, como o sarampo, como o coqueluche, como a cachumba, e que antigamente se dizia erroneamente, doenças próprias da infância, e eu insisto, não são próprias da infância. Elas podem dar oportunamente mais na infância que ainda não teve a imunidade. E que agora vai se discutir daqui para diante a imunidade, vacina, problema com a vacina, isso tudo dessas doenças todas que estão ocorrendo. Eu espero que a gente não tenha o retorno da rubéola, mas a gente tem que estar mais ou menos preparado se ela retornar. Era o que eu tinha a dizer a vocês, eu agradeço a atenção e fico à disposição se puder ajudar em alguma coisa.